parceirão, tudo bem com vocês? Bem-vindos para a 13ª semana de atividades de física no SPE com você. E para essa semana nós vamos conversar sobre capacitores. É um dispositivo elétrico que nós temos, em alguns circuitos que tem uma função bem específica. Um capacitor, ele tem a finalidade de armazenar energia potencial elétrica, consequentemente cargas elétricas, e descarregar de uma forma bem rápida mesmo. Vocês querem ver? Vocês conseguem pensar em algum exemplo? De novo, o flash, exatamente, o flash de máquinas fotográficas, ele funciona por capacitores. Ali as pilhas da câmera fotográfica da máquina carregam esses capacitores, esses dispositivos com bastante energia, e no momento oportuno, quando você quiser apertar o botãozinho, esse capacitor fornece uma quantidade de carga muito rápida para os flashes, para essa lâmpada piscar com grande intensidade. Outro exemplo que nós podemos citar aí de uso de capacitores é aqueles aparelhos utilizados em hospitais, os desfibriladores cardíacos, que serve ali para casos de parada cardíaca, para dar aquele choque ali no tórax do paciente, para tentar fazer aí o coração voltar a bater, enquanto ele está fibrilando. Então, capacitores são dispositivos que nós utilizamos para algumas finalidades, mas o que ele faz é armazenar cargas e descarregar rapidamente. Tá? Você pode estar se perguntando assim, mas armazenar cargas para quando eu precisar utilizar, armazenar energia, não poderia ser, por exemplo, uma pilha ou bateria? Qual que é a diferença de um capacitor para uma pilha? É bem grande a diferença, porque a pilha ela demora horas, dias, semanas para descarregar, dependendo ali o aparelho que você está utilizando. O capacitor é uma descarga rápida. Outra diferença também, bem importante, vamos dizer, é a voltagem, o potencial elétrico que o capacitor consegue, ele pode atingir da ordem de kilovolts, enquanto uma pilha aí nós temos de 1,5 volt a 9 volts, dependendo muito. Uma bateria de automóvel, por exemplo, 12 volts. Então o potencial é uma diferença bem grande quando a gente fala em capacitores, tá bom? Bem, então já sabemos o que é um capacitor, Como que ele funciona, então? Como que ele armazena a carga elétrica, Como que acontece tudo isso aí nesse dispositivo, muitas vezes pequenininho, vocês podem ver imagem aí na tela de vocês de capacitores em circuito, em circuito elétrico. Ele é bem pequeno, mas tem uma finalidade muito importante nos circuitos. Bem, nós podemos falar sobre capacidade eletrostática ou capacitância. Mais comum falar, a gente vai encontrar bastante em exercícios aí, a palavra capacitância, tá bom? Mas capacitância ou capacidade eletrostática é uma constante que está associada à capacidade do dispositivo armazenar cargas e energia potencial elétrica. Então essa constante, esse valor é dado pela razão entre a carga e o potencial. Então C, que é a capacitância, é igual a Q dividido por V. Que unidade que nós medimos isso aí? Bom, carga é Coulomb, potencial é volt, então Coulomb por volt, Só que isso nós temos uma outra unidade, esse Coulomb por volt também é chamado de Farad, ok? Então letrinha F para designar a unidade de capacidade eletrostática ou simplesmente capacitância, tá bom? Muito bem, nós vamos estudar aqui nessa nossa aula essa capacitância em condutores esféricos e também planos, tá? Então quando a gente fala em condutor esférico, nós devemos nos lembrar que o potencial para condutores esféricos, vocês devem se lembrar das outras aulas, K vezes Q dividido por R. Ele era o potencial para um condutor esférico. Se nós tivermos aí um capacitor desse tipo, nós, ao trabalharmos com essa expressão Q dividido por V,
Então nós podemos substituir o potencial por aquela expressão para condutores esféricos e nós vamos encontrar que a capacitância é R dividido por K. Né? O K é aquela constante eletrostática, vocês devem com certeza se lembrar. E o R é o raio do nosso condutor. Tá legal? Então, capacitância e o raio são diretamente proporcionais. Né? Quanto maior o raio, maior a capacidade eletrostática daquele condutor. Um outro tipo de capacitor que nós podemos comentar aqui também é o capacitor plano, que vocês podem acompanhar comigo na página 55 aí do livro de vocês. Então nós temos uma imagem de um capacitor plano, né? Ali no meio ele tem um material entre as placas desse capacitor. Tá? E como que nós calculamos então a capacitância ou a capacidade eletrostática desse capacitor plano? Então essa constante aí, nessa capacidade eletrostática será dado por esta letrinha aqui, ó, é uma outra constante. Vocês sabem que em física nós utilizamos muitas constantes, né? Então, em vários casos, aí, tanto na mecânica, na gravitação, na eletricidade, estamos trabalhando bastante aqui com a eletrostática, com constantes, né? O K, que vocês já conhecem. Essa constante que aparece aqui para vocês, ela é constante de permissividade elétrica do material, porque ele é um material isolante que fica entre as placas. Então é uma constante de permissividade elétrica, né? Como o nome diz, é uma constante, tem um valor determinado já, vai ser fornecido para vocês esse valor, tá? Mas ele é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Então vamos continuar trabalhando com potências de base 10 nos nossos cálculos, né? Vocês já estão acostumados com isso. Vezes a área, obviamente ali a área, né, das placas, tá? Que vocês conseguem visualizar na imagem. Tudo isso dividido pela distância. Que distância que é essa? Entre as placas. Então, quanto maior for a distância entre as placas, menor será a capacidade daquele capacitor armazenar cargas elétricas. Quanto maior for a área, maior vai ser a capacitância desse nosso capacitor. Mais cargas elétricas estarão ali armazenadas. Podemos fazer um paralelo aí até com um capacitor esférico, né? Quanto maior o raio, maior a capacitância. Quanto maior a área de um de placas, né, plana, maior a capacitância. E é claro, essa constante de permissividade também. Quanto mais ele permitir, né, maior será a capacitância. Tá legal? Tranquilo? Por enquanto, nós vamos daqui a pouco aí resolvendo as atividades, pegar alguns exemplos desse sentido, para ficar mais claro para vocês. Muito bem, aí vamos falar da energia que ela é armazenada nesses capacitores, né? Logo na sequência. A forma com que o capacitor vai aparecer no circuito elétrico para você é este símbolo aqui, ó. Duas placas paralelas e de mesmo comprimento, mesmo tamanho. Diferente, por exemplo, de um gerador, né? Que são placas paralelas, porém com tamanhos diferentes, né? A parte positiva maior e a negativa um pouquinho menor. Então o capacitor, no teu circuito elétrico, vai aparecer desta forma aqui. Duas placas paralelas e de mesmo tamanho, ok? Então, esse gerador, né, ele vai alimentando ali e vai acumulando cargas nesse nosso capacitor até chegar um momento em que ele consegue vencer aqui porque é um material isolante, né, entre eles, ele consegue vencer isso e descarregar de uma vez, né? A ideia do capacitor é essa. Então, nós sabemos que se a capacitância é a carga dividido pela tensão, nós podemos dizer que a carga é a capacitância vezes a tensão, vezes o potencial, na verdade, vezes o potencial elétrico que está ali colocado, que ele está submetido. Se nós fizermos um gráfico de quantidade de carga e potencial, nós temos uma reta, né? Ou seja, à medida que eu aumento o potencial, eu aumento a carga. Bom, é uma reta crescente, conforme nós podemos analisar aqui. E aí nós podemos, desta maneira, determinar a energia potencial elétrica desse capacitor. Porque vocês devem estar lembrados, mas quando a gente estudou aí a grandeza trabalho, né? O trabalho da força elétrica,
ele é calculado pelo produto da tensão pela carga, lembram? Q vezes U, né? Então, como o trabalho ele coincide com a energia potencial, nós vimos isso, né? Neste caso, o trabalho vai coincidir com a energia potencial elétrica. E como que eu calculava o trabalho? Fazia a área do gráfico, lembram? Aqui é a mesma ideia. Então, nós temos um triângulo. Qual será, então, a nossa energia potencial? Carga vezes a tensão, né? O potencial dividido por 2. Ou seja, base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulo, tá? E também eu posso, se eu substituir aqui a carga por C vezes V, né? Ou C vezes U, que é o nosso potencial, eu fico C vezes U ao quadrado dividido por 2. Essas duas formas eu consigo calcular a energia potencial elétrica acumulada aí no nosso capacitor. Tá legal? Muito bem. Aí nós entramos numa parte que é a associação de capacitores. Nós temos duas formas que esses capacitores eles podem ser associados num circuito elétrico. Para N finalidades. Depende muito o projeto, aquilo que vai ser montado ali. Se o capacitor está sendo utilizado, por exemplo, no smartphone ou numa TV, enfim, depende muito aqui a finalidade que aquele aparelho está sendo desenvolvido. O capacitor é um integrante do circuito, então, dependendo, nós podemos associar os capacitores em série ou em paralelo, tá bom? Tá, mas quais são as características, né, de uma associação, por exemplo, em série? Se você acompanhar aí comigo na página 56, nós temos ali 3 características que a gente vai fazer leitura juntos aqui, ó. Todos os capacitores devem estar ligados em um único ramo do circuito, sem ramificação entre eles. Ou seja, eles devem estar ligados quando a energia começa a passar, a corrente elétrica ali, todos eles devem estar ligados no mesmo ramo, no mesmo caminho da energia, né, sem ramificações entre eles, para a energia não se perder. Isso é uma associação em série. A diferença de potencial elétrico dessa associação se divide entre os capacitores que a constituem. Então nós teremos ali uma divisão da DDP geral entre os capacitores. Tá? E por fim, devido à indução eletrostática, as cargas nas placas são iguais em módulos. Então, por indução, nós já estudamos o que é indução, né? As cargas nas plaquinhas ali serão idênticas. O módulo, obviamente, porque nós temos a diferença de sinal positivo e negativo. Tá? E aí na tela nós temos uma expressão que mostra para vocês a capacidade eletrostática ou a capacitância equivalente. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, 3 capacitores associados em série, para simplificar a minha vida, eu quero fazer um cálculo, eu vou substituir esses 3 por apenas um que faça o mesmo papel dos 3. Então, isto significa ter uma capacitância equivalente. Eu substituo aqueles capacitores por apenas um, com o valor que me dê as mesmas características que aqueles 3 estariam me dando. Tá legal? Então essa é a expressão que nos dá a capacitância equivalente. Numa associação de capacitores em paralelo, muda um pouquinho as características. Por exemplo, os capacitores devem estar ligados de maneira que haja um único capacitor em cada ramo. Então é mais ou menos o que vocês estão vendo na imagem aí, né? Você vê que a energia ali, você não tem um caminho só para passar. Ela se divide. Então aí nós temos capacitores associados em paralelo. Todos os capacitores estão submetidos à mesma DDP. Na associação em série havia uma divisão. Aqui, todos eles estão associados à mesma DDP. Cada capacitor armazena a sua própria carga elétrica e a carga total é dada pela soma das cargas armazenadas em cada capacitor. Por quê? Porque eles estão em ramos diferentes, não estão ali no mesmo caminho do circuito, tá bom? E para determinar a capacitância equivalente, nós procedemos da maneira que está colocada aí na sua tela. É só fazer um somatório da capacitância de cada um deles, tá bom? E dessa forma a gente consegue trabalhar com capacitores associados em série ou associados em paralelo. Beleza, gente? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Talvez as dúvidas possam surgir aí na hora de resolver os exercícios, né?
Mas nós vamos fazer isso juntos, vou resolver algumas aqui com vocês, e depois, é claro, aquela lista esperta para a semana. Vamos resolver? Legal, galera. Então nós vamos aqui na página 58 resolver duas atividades que eu separei aqui para nós. Primeiro a número 2 e depois nós vamos resolver a número 7, tá legal? Então o número 2 diz assim, ó. A invenção dos capacitores ocorreu há mais de 2 séculos, conforme registrado na literatura especializada. Embora os princípios básicos do projeto e funcionamento dos capacitores tenham permanecido os mesmos, a utilização de novos materiais e tecnologias de fabricação permitiram melhorar a eficiência e reduzir as dimensões desses componentes. A miniaturização, que palavra difícil, né? Miniaturização foi necessária para que eles pudessem se adequar à evolução de outros dispositivos de eletrônica, é claro, como os circuitos integrados. Com relação aos princípios básicos dos capacitores, assinale a alternativa correta. Vamos pegar a letra A. A capacitância de um capacitor aumenta quando é inserido um material dielétrico entre suas placas, né, um material isolante. O que vocês acham? É preciso. Precisa de um material isolante entre suas placas. Vamos ver a letra B. Num capacitor de placas paralelas, quanto maior a área das placas, menor a capacitância? Não, maior, né? Quanto maior a área das placas, maior a capacitância. A capacitância pode ser expressa em volt por coulomb. Ao contrário, é coulomb por volt, ou farad. Cargas elétricas de mesmo sinal são armazenadas nas duas placas? De jeito nenhum. Positiva e negativa, sinais contrários. Os capacitores podem armazenar corrente elétrica? Não. Energia potencial elétrica e carga elétrica, né? Então, a letra A é a alternativa correta aí da questão número 2, tá? Letra A. A capacitância aumenta quando é inserido um material dielétrico, ou seja, isolante, entre suas placas. Tranquilinho, tranquilinho? Vamos agora para a questão número 7. Essa questão é bem legal. Olha só que interessante. Podemos entender simplificadamente a descarga elétrica entre duas nuvens, supondo que elas se comportem como um capacitor ideal de placas paralelas, com cargas iguais e de sinais opostos. Considere que a distância entre essas duas nuvens seja de 150 metros e que a capacitância do sistema formado pelas nuvens seja igual a 1,610 a menos 8 farad. Letra A. Então nós estamos na questão número 7, né? Número 7, letra A. Qual a carga elétrica acumulada em cada uma dessas nuvens para provocar uma descarga elétrica entre elas, sabendo-se que um campo elétrico de intensidade 3,10 a sexta volt por metro ioniza o ar entre as nuvens? E aí, o que ele quer? Ele quer a carga elétrica acumulada ali no capacitor, né? Chamou as nuvens de capacitor. Então eu sei que para calcular a carga eu preciso da capacitância e da DDP aí, né? A carga ele está procurando, a capacitância nós temos, eu preciso de quem? Preciso da DDP, do potencial, isso nós não temos. Como que eu faço para determinar se ele me deu o campo elétrico? Bem, eu sei que U é igual a E vezes D. Estão lembradinhos dessa expressão, que nós trabalhamos com ela nas aulas anteriores? Então, U, nós vamos determinar quem é o campo elétrico. Ele me deu 3,10 a sexta. 3,10 a sexta. Todo mundo está no sistema internacional, tudo bonitinho. Distância entre as nuvens, 150 metros. Então, olha só. Qual é a nossa DDP, a nossa tensão aí, pessoal? Fazendo esse cálculo, né? 3 vezes 150 dá 450 vezes 10 elevado a sexta o quê? Volts. Então, esse é o valor que nós vamos colocar no lugar aqui da DDP que ele está perguntando para nós. Então, a nossa carga é igual a capacitância. Quanto é? 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Vezes 450 vezes 10 elevado a sexta. Se nós fizermos esse cálculo aí, nós vamos encontrar o seguinte, exatamente 7,2 coulomb. Então, esse é o valor da carga elétrica
acumulada em cada uma dessas nuvens, né? Conforme os dados que o exercício nos deu, 7,2 Coulomb, tá bom? E aí nós podemos pensar agora na letra B. Supondo que toda a energia fornecida pela descarga elétrica fosse armazenada, quantas lâmpadas de 60 watts poderiam ficar acesas durante 1 hora utilizando essa energia? Olha que legal. Então vamos primeiro aqui calcular a energia. Vamos lá, como é que calcula a energia então? Energia potencial elétrica ali acumulada. Q vezes U dividido por 2, né? Energia será carga, nós já sabemos, 7,2. Qual é o valor de U? 450 vezes 10 elevado à sexta. Tudo isso dividido por 2. Então nós teremos aqui um valor de energia igual a 1,62 vezes 10 elevado à nona joules. Então, esse é o valor da nossa energia, tá? Só que ele não pediu isso. Eu preciso da energia para descobrir o que ele pediu. Ele falou assim, ó, quantas lâmpadas poderiam ficar acesas? Pessoal, eu sei o seguinte. Eu vou trazer aqui para o ladinho, tá? Ó, o restante aqui, ó. Eu sei que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então, vocês concordam que a energia é a potência vezes o tempo, né? Então, energia é igual a potência vezes tempo. Legal. Energia eu tenho, que vale 1,62 vezes 10 elevado à nona. Potência. São lâmpadas de 60 watts, só que eu não sei quantas. Então, N vezes 60. E o tempo? Quanto tempo que essas lâmpadas aí, ele falou para ficar ligado? Vou me afastar aqui, ó, sumi, voltei. Então eu vou ficar mais de ladinho. Quanto tempo? 1 hora, só que eu tenho que colocar em segundos, né? 3.600. Portanto, se nós fizermos todo esse cálculo aí, toda essa coisa linda, nós determinaremos um N igual a 7.500. Ou seja, toda aquela energia armazenada é suficiente para manter 7.500 lâmpadas de 60 watts acesas durante 1 hora. Olha que legal. E é isso, nós terminamos então as duas questões aí que eu tinha separado para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, obviamente, aquela lista esperta para vocês resolverem durante a semana. E nós nos encontramos para corrigi-las, tá bom? Pessoal, um abraço a vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, gente!